Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do ACIDcast. Hoje o assunto vai ser beleza. Tudo sobre a área da beleza, informações sobre economia, sobre esse ecossistema que gera muitos negócios aqui na nossa cidade e na região. Estou aqui com grandes empresárias, duas grandes nomes aqui da cidade, que é a Laís, que também é a Lília, que também cuida dessa parte da beleza das mulheres, dos homens. E hoje nós vamos falar sobre negócio, beleza, network e como que a gente consegue fazer isso girar, né, redondinho aí. Laís, que você também participa aí da CID Jovem, sim, né? Tá lá como secretária de comercial. Me fala aqui, na sua área, né, que você é biomédica. Sim. Como que você vê no cenário econômico de Divinópolis essa área da beleza que tem crescido tanto e tem aumentado muito a procura das mulheres, né? Eu também posso falar do salão, de querer também se cuidar, né, do sua beleza, da sua imagem. O que se impacta na economia? Então, eu falo que hoje em dia a beleza não é só mais para mulheres, né? Assim. Ela veio com tanta força porque não é sobre beleza, é sobre autoestima. Né? A pessoa que ela se olha no espelho e ela se enxerga mais bonita, ela se enxerga mais confiante. Então, ela se enxerga mais confiante para fazer negócios, ela se enxerga mais confiante para pedir um aumento, para pedir um posicionamento melhor na empresa. Né? Então, eu falo que não é sobre procedimento, não é sobre beleza, é sobre autoconfiança voltada para a imagem. Né? Então, não é uma coisa que impacta só a nossa região. Né? A área da beleza, ela cresce cada vez mais no Brasil inteiro. Né? Se não me engano, acho que é a segunda maior área de crescimento que a gente tem hoje. Então, a gente vê um impacto direto na vida das pessoas. Porque beleza é saúde. Né? A saúde não é só o estado físico bem, o estado emocional, ele impacta também na saúde, né? Isso é pela OMS, a gente não é só o estado de saúde que a gente tem, é todo o contexto que traz saúde. Uma pessoa que ela tem autoconfiança, ela vai performar melhor, com toda certeza. Né? Ela vai ter assim, esse brilho no olho de falar assim, eu dou conta, eu sou confiante, minha imagem traduz aquilo que eu quero ser. Então, eu vejo muito a área da beleza nisso. A gente ter ferramentas para devolver para a pessoa a autoconfiança para ela se desenvolver e performar, seja no trabalho, no seu relacionamento, no seu meio social. Então, eu vejo muito a beleza nesse sentido. E vejo que os profissionais da beleza, eles estão cada vez mais buscando ser também empreendedores. Né? Então, a gente vê muito uma mudança. Antigamente, eu falo que a gente era só injetor. Né? Eu comecei há 15 anos atrás, então eu não sabia fazer gestão da minha empresa. E você deixa dinheiro na mesa quando você não faz gestão. Né? Hoje, a Laís é 50% injetora e 50% empresária, porque se eu não cuidar do outro lado, a Laís injetora não cresce. Né? A gente não consegue fazer investimento, a gente não consegue fazer um curso, a gente não consegue se desenvolver, fazer um network. Né? Você não consegue estar em bons lugares, não consegue pagar por acessos, né? em congressos internacionais, em boas mentorias. Então, uma coisa puxa a outra assim diretamente. Não, você falou tudo, né? Falou tudo que eu tinha que perguntar aqui, ela já falou. Ela já fez um resumão de tudo. Mas eu vejo, você falou muito assertivamente sobre essa autoestima, né? E eu vejo que a confiança da minha imagem, ela gera mais produtividade. Com certeza. Né? O colaborador ou empresário que ele está bem consigo mesmo, ele se torna mais produtivo. E eu vejo, já puxando o gancho para você, sim, que essa área, ela cresceu muito, mas ela cresceu um pouco desenfreada, né? Após pandemia, as pessoas elas migraram muito para ser autônomos, né? E sem um pouco de estrutura. Então, ao seu ver, você falou uma coisa aí no nosso bate-papo antes aqui, que a CID, ela deu uma mudada na sua visão de negócio, porque dentro da CID, pelo network que você criou lá, você encontrou profissionais que te ajudou a ter uma direção. Com certeza. Isso muda também a forma de ver os negócios, né? Sim, muda completamente. Né? Eu comecei como design de sobrancelhas, né? Fiz o curso de estética e cosmetologia e
tinha toda uma base, registrei, né, o MEI, tudo certinho. Eu já tinha uma bagagem também, porque eu sou formada em administração de empresas. Trabalhei também em banco durante 12 anos, então tinha uma certa bagagem, um conhecimento assim, de disciplina. Mas depois que eu me associei à CID, hoje eu terceirizei meu serviço, né, o financeiro, meu marketing, né, estou quase ali saindo do MEI, né, então assim você vê uma outra estrutura, né, que você é capaz, porque muitas vezes a gente se sente um pouco com medo de dar o próximo passo, né, e é igual a Laís falou, sempre buscando conhecimento, sempre aperfeiçoando, né, naquilo que eu faço. Igual eu te falei que hoje eu trabalho, especializei em remoção de micropigmentação e tatuagem, né, faço procedimentos de estética voltados com ativos e laser, né, com a tecnologia, preparando a pele ali para um outro tipo de procedimento. Então, se você não tiver uma gestão e um conhecimento, fica muito difícil, fica impossível. É incrível, né, isso. Eu falo muito até pela minha área, né, da beleza de cabelo. Muitos profissionais, eles começam a área pensando só no que eu quero, tipo assim, eu quero ser design de sobrancelha, então eu me especializo nisso. Sim. Só que aí, talvez, muitos deles se tornam muito bom no que faz, só que esquece da gestão, esquece do dinheiro, esquece de cuidar da sua empresa. Porque antes de você fazer um curso de qualquer área que seja, a gente precisa entender que precisa de dinheiro para aquilo ali funcionar, né? Uma engrenagem que precisa de andar. E para crescer, né? E para crescer. Só que aí, o que acontece? Se você é organizada nesse quesito, você tem condição, porque assim, a gente fez aqui um podcast com a Diviníssimo e ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que ele foi fazer uma consultoria de gestão da empresa dele e a moça identificou que ele é muito caro para a empresa dele. Ele é um funcionário caro. Sim. Porque ele exercia uma posição na empresa dele que não era para ele fazer. Era para ele ser a mente do negócio. Né? Isso aí é um ponto interessante, porque eu sempre fui muito controlada. Eu tenho planilhas desde quando eu comecei, em 2016, que eu já vou fazer 10 anos agora em setembro. Então, eu tenho planilhas, tenho tudo controlado, tudo muito disciplinada, porém, chega um momento que você não dá conta. Né? Então, hoje eu tenho, graças a Deus, né, muitos clientes, as coisas vão tomando uma proporção que eu falei, não dou conta. Né? Então, assim, não tem jeito. Então, depois que eu terceirizei, que eu estou... Aí eu consigo direcionar mais o meu trabalho, preciso, né, um atendimento, um foco melhor. Então, assim, é importante. E é isso aí que você falou, acaba ficando muito caro. Eu vejo porque você faz tudo, né? A maior frustração de todo profissional e de qualquer área é você investir energia no que você não domina. Sim. A gente fala muito de marketing, né? A gente precisa cuidar do marketing, a gente precisa cuidar da gestão, a gente precisa cuidar de tudo da nossa empresa, a gente precisa de entender cada coisinha, até para você delegar. Sim. Mas para você começar, o início é complicado porque você não tem condições financeiras para pagar para delegar pessoas. Né? Você vai investir no marketing, igual eu falo, por exemplo, um salão de beleza, ele precisa ter uma recepcionista. Mas talvez o cara não tenha dinheiro para pagar recepcionista. Então ele tem que começar sem a recepcionista. Mas com a mentalidade que cara, eu preciso de ter o dinheiro para ter. Para eu crescer, eu preciso disso. Porque se você for ser a recepcionista do seu negócio, quem vai cortar o cabelo? Quem vai escovar? Quem vai responder? Hoje, o que eu percebo é que o mercado, a gente tem que ir na velocidade que ele vai. Então, se eu sou injetora e estou lá no operacional... Aí como é que eu estou injetando e respondendo um WhatsApp? Rápido, porque meu cliente quer saber o preço, o horário. Se ele falar assim, eu quero fazer um Botox amanhã, e eu vou responder ele só à noite. A agenda de amanhã já perdi. Ele já procurou outra pessoa, ele já perdeu o interesse. Né? Então, eu falo que a inteligência artificial, por exemplo, ela ajuda muito a gente nisso hoje. Né? Porque, por exemplo, quem está começando pode colocar uma secretária por IA, pode fazer um primeiro... A gente não tinha nada disso, a gente não tinha nem WhatsApp, bem dizer. Né? As coisas... E tudo evoluiu muito rápido. E a gente tem que acompanhar. Hoje o mercado ele é mais competitivo, mas eu falo que ele é muito mais fácil, porque hoje todo mundo tem mais ferramenta. Então, exige mais da sua mentalidade, igual você falou, de entender, né? Onde que eu vou depositar minha energia,
Né? Aí eu vou começar desse tamanhozinho, mas daqui a 1 ano, onde que eu quero estar? Quem que eu vou precisar contratar? O que eu vou precisar delegar? Né? Porque senão você vai ser eu presa o resto da vida. E aí você não vai crescer e aí você vai ficar frustrado. É né? porque você chega a um ponto que você cansa. Cansa. A sua mente cansa. Todo mundo chega nesse né? ponto, eu Porque acho. assim, A gente- não tem como. Não dá. A gente faz o que a gente ama, né? E é maravilhoso porque eu estou dentro de um salão, eu não me canso de fazer o que eu gosto. Mas fazer o que eu não domino, Domina. vou Por dizer exemplo, nem que eu... o marketing, né? Assim, que demanda muito tempo. E hoje em dia, a facilidade, né? De criar um post. Igual a Laís falou, não existia isso antes, né? Você tinha que pagar Um design, Então, né? existe hoje, mas é totalmente diferenciado. Hoje está buscando mais para edição de vídeos, Sim, né? para algo mais Hoje, avançado. a gente tem falado muito sobre encantamento do nosso cliente. Sim. E hoje ficou mais fácil para você encantar o seu cliente. Mas só que você tem que estar antenado nas ferramentas que tem para A encantar. demanda ali do- Hoje a inteligência artificial te auxilia nisso, porque você consegue ter uma secretária eletrônica sem ter a pessoa física ali e ela te responde. Aham. Não é um humano que está ali, mas ela já faz bem próximo, né? E aí, puxando o lado da Arcid, por exemplo, a gente tem essas ferramentas, só que a gente precisa estar perto de pessoas que têm esse conhecimento para a gente aproveitar esses insights ali para colocar na nossa empresa. Então, Laís, por exemplo, você está na CID Jovem. Nós somos voluntários. Então, o tanto que tem 2, 3 meses, não sei, não lembro o tempo que a gente já assumiu essa diretoria. E, Acho que desde fevereiro, né? né? E esse relacionamento que a gente já criou de estar junto com grandes empresários ajuda a nossa própria empresa a crescer, não é? Total. E eu falo assim, toda vez que a gente vai num encontro, né, que a gente faz um network ali, você ouve coisas que não tem a ver com o seu negócio, mas que te dá um Dá uma insight, tipo treinada, assim, nossa, eu posso aplicar isso lá, eu posso fazer isso lá, né? Por exemplo, igual a gente promoveu o nosso primeiro Deguste. Quando eu vi a palestra do Cláudio, tipo assim, no dia seguinte, eu falei assim, eu preciso de algo parecido com isso. E aí a gente foi buscar, né? Essa questão de a IA fazer esse levantamento. Eu falei, gente, a minha secretária não vai fazer isso. E eu não tinha parado para pensar o quanto isso era necessário, essa avaliação das conversas, você buscar aquilo, ter aquilo na sua base para uma IA fazer uma análise muito mais rápida, né? A gente treinar melhor a IA para elas ter um receptivo melhor, por exemplo, nos finais de semana que o humano não está ali, né? Então, assim, eu só ia startar para isso se eu tivesse ouvido alguém falar isso, ou se eu estivesse buscando isso. E isso não estava na minha cabeça. Isso veio no encontro, conversando com uma pessoa que não tem nada a ver com a minha área, apresentando algo que não tem relação direta nenhuma com a beleza, mas tem uma relação direta com negócio, com crescimento, com desenvolvimento. E aí você fala, como que eu vou trazer isso para o meu negócio? Né? E aí ou você vai estudar sobre isso, ou você vai buscar uma parceria, ou você vai contratar o Claudinho, no caso, por exemplo, que tem esse serviço, né? Você conhece coisas diferentes, você conversa com pessoas diferentes, né? E isso abre a sua cabeça até para fazer um negócio diferente. Tomadas né? de decisões, né? Eu vejo, Nova Laís, forma de trabalhar. isso que você falou é muito massa, porque isso é uma mentalidade evoluída. Quando você se abre para uma conversação com uma pessoa que não é da sua área, isso é evolução. Com porque certeza. Cara, normalmente, isso é normal do ser humano. A gente encontrar em grupos, estar em grupos, se inserir em grupos, que é na nossa zona de conforto. Porque aquele assunto ali é o assunto que eu gosto de conversar, então eu vou estar aqui nesse grupo. Mas, cara, você vai aprender o que ali? Lógico, você aprende alguma coisinha, mas é menos do que se você estiver dentro de um grupo e se inserir que fala geralmente coisas... essas pessoas estão no mesmo nível que você, né? Quando você fica muito na bolha, né? Quando você... Igual, por exemplo, o que eu acho muito legal da gente estar nesses tipos de grupo é que a gente está... Eu, pelo menos, me vejo em lugares com pessoas que faturam muito mais do que eu imaginava faturar. Né? Quando eu comecei... Isso serve de incentivo, né? Pra gente, igual ela falou, eu imagino mais ou menos igual a ela na área da beleza, pequeno, fazendo tudo, e aí você vai desenvolvendo.
Eu não imaginava nunca que eu ia ter o faturamento que eu tenho hoje, mas porque em algum momento eu saí da minha bolha e aí eu fui estar em lugares que tinham pessoas que tinham empresas totalmente diferentes da minha, porque quem já estava ali no meu meio não tinha nada para me acrescentar enquanto empresário. Porque tava todo mundo mais ou menos igual a mim, todo mundo nadando do mesmo jeito. Eu falei, gente, se eu não sair daqui, aqui ninguém vai me ensinar nada. Né? E eu não tinha noção nenhuma de administração, nem de nada. Hoje eu terceirizei, porque eu não posso gastar energia com isso. Só que a gente tem um setor de planejamento estratégico e ela tem que estar do meu lado, porque eu tenho que delegar para ela. Mas quem que é a mente pensante? Sou eu. E quem vai trazer para mim, posso ou não posso financeiramente? É ela, porque ela domina aquilo. Igual a pessoa do marketing. Eu não posso gravar qualquer coisa que ela escreve para mim, porque quem entende do meu negócio, quem eu vou atingir, quem é meu cliente. Mas eu falo para ela, você tem que fazer isso, ela me traz, a gente grava, edita, não sei o quê. Né? Antigamente, era a gente fazendo tudo. Fazendo tudo. Mas eu vejo que no mercado competitivo que a gente vive hoje, o seu cliente vê a sua evolução também. Com e ele certeza. quer estar com você porque a gente quer estar perto de pessoas que estão crescendo. Sim. E muitos profissionais que são tão bons quanto vocês, mas continua ali naquela mesma zona de conforto, ele perde um cliente porque o cliente se sente mais, tipo assim, até valorizado de ver olha, eu faço sobrancelha, né? Eu cuido da minha beleza com uma empresária. Você deixou de ser uma biomédica, uma cabeleireira, uma sobrancelhista. Totalmente, não é uma pessoa... Confiança, né? Que, por exemplo, eu especializei nessa parte de remoção de micropigmentação, então muitas pessoas chegam até a mim já com problemas, né? De uma micro que foi mal sucedida e tal. Então, ontem mesmo eu atendi, falei, você me passou confiança, né? Eu estou com procedimento há 10 anos e indicaram ir para sair daqui, vamos supor, para outra cidade. Não, vou fazer porque eu senti confiança. Então, é isso aí você vê na resposta do cliente, né? E hoje, nós vivemos uma economia muito desafiadora. Então, quando você tem um entendimento sobre gestão, ou sobre economia, ou sobre alguma coisa, a sua conversação com o seu cliente, ela é mais... assertiva. E o cliente quer conversar com você, porque ele vê você como uma inspiração. Então, hoje, o encantamento do cliente não é só o cafezinho, é o que você conversa com ele também. É os seus insights também, porque talvez o cliente vai até a sua clínica, ele tem um insight ali de um bate-papo, você fazendo um procedimento ali, ou vice-versa também, óbvio, né? Mas quando você se conecta e tem uma fala legal sobre isso, o cliente também começa a se abrir com você de alguma coisa dele clareza, e te ajuda também. Então, por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Network vale mais que dinheiro. Vale. Sabe? Você estar em grupos de pessoas, igual você falou, tem pessoas que ganha o tanto que eu quero ganhar. E muitas pessoas que estão ali, elas não estão ali pelo dinheiro, porque elas já têm dinheiro. Você pega aí um Cleverson, que é o presidente hoje da CID e CEO da Tricostura, ele, financeiramente falando, ele não precisaria estar ali falando da empresa dele, que ele nem negócio em Divinópolis ele faz. Serve de motivação, mas né? o cara tá ali como voluntário. E é um cara que tá ali aberto para você ali bater um papo com ele, marcar uma reunião. O Jordélio também, pessoas que tá no meio ali de network, que me ajudou demais. Mas você concorda que eu acredito que essas pessoas estão ali justamente porque elas entenderam que elas têm um propósito. Sim. Não é só pelo dinheiro. Sim. E quando eu falo propósito, hoje em dia todo mundo fala assim, tem que ter um propósito. Você não tem que criar um propósito. Dentro do seu negócio, você vai ter uma luz do que é seu propósito. Né? Você vai, talvez, igual, por exemplo, para nós. O que cabe no nosso propósito? Dividir o que a gente sabe e... conectar pessoas através da nossa doação dentro da CID, né? A gente também não está ali ganhando dinheiro, a gente está se doando o nosso tempo, doando o que a gente sabe e aprendendo com quem está disposto a participar do que a gente está promovendo, né? Então, eu falo que é uma troca muito bonita isso. A gente
querer ensinar o que a gente sabe e a gente se doar a organizar isso para receber das pessoas que estão dispostas a participar do que a gente está promovendo. Isso é muito legal, essa troca, sabe? Ela cresce para todo mundo. E o incrível é que é questão até de energia que você manda para o universo. Você acaba se preparando para os insights que você recebe. Porque dependendo do tanto que você se fecha, nem os insights, nem os bate-papos você aprende, não. Adianta. Você não aprende. Ou então, às vezes, a pessoa não está nem preparada ali, e quando chega, falam, isso aqui não é para mim. Não é para mim. Eu falei até no último, num dos podcasts, falei assim, a gente subestima muitas pessoas. E talvez você segura um conhecimento que você acha que você está segurando conhecimento, mas a pessoa ali sabe muito mais que você. Com certeza. E aí você tá mas na ilusão. A gente sempre tem que estar aprendendo, sempre. Cara, com se joga, outro, se joga. Isso aí e aí, é muito... a gente fala questão de preço, pagar o preço, né? Eu já fui muito em palestra que os palestrantes falavam assim, cara, network, ele não vem de graça. Não. Pessoas que vai te dar alguns insights, vai te ajudar no seu negócio, ele não tá ali de graça. O Cleverson não tá ali de graça. A Cid não tá ali de graça. Não tô nem falando da mensalidade, não. Eu tô falando do gasto de energia, de tempo, de estar ali, de coração mesmo. O associativismo. Porque o ativo mais caro que a gente tem hoje é o tempo. É o nosso tempo. O tempo é preciosíssimo, né? E ali, você tá ali, cara, se doando 100%, as coisas começam a clarear. E começa... Cara, eu falo que esse valor que eu pago lá, que nós pagamos sendo associados, em alguns bate-papos que eu já tive melhoria no meu negócio, no meu salão, que não tem nem preço para falar que isso que às vezes uma mentoria paga você não ia ter. E às vezes você vai lá, igual, né, participa lá do network, você chega, aí numa daquelas reuniões tem aquela ideia que fala, poxa, né, posso estar implantando e isso abre vale o caminho, assim, sabe? Questão de, às vezes você amanhece desmotivado, você chega lá, você dá aquele up, né, aquela energia ali. E tá todo mundo ali na mesma situação, todo mundo trocando informações, né, ideias, indicações, né? E a gente está numa posição hoje, né, dentro da diretoria ali da Cid Jovem, mas como todos os associados também têm essa abertura de a gente não tem nem o direito de reclamar, de falar assim, de pensar assim, cara, a Cid não tá me oferecendo nada. O que a Cid tem? Sim. Cara, tá lá, velho. Tem 800 associados. Né? Tem a gente pode criar uns eventos, criar as coisas. São eventos, né? Todo mês, né? Tem eventos. Aí eu falo que alguma coisa você vai encaixar. Porque tem muita coisa. A oferta é muito grande. Né? E é para toda a área. E às vezes você vai numa coisa que não tem relação com a sua área, você aprende mais. Eu falo que eu fiquei eu tive durante um tempo muita obesidade mental de seguir pessoas só do meu nicho. E aí eu peguei e falei, eu tenho que parar com isso, porque eu tô perdendo minha identidade. Eu tô meio que copiando as pessoas ao invés de modelar, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a parar de seguir pessoas do meu nicho e comecei a seguir pessoas do nicho completamente diferente do meu. Eu já parei também. Você aumenta seu repertório de conversa com o seu cliente, você aumenta seu repertório dentro de uma conversa entre outras pessoas, porque você entende... outros assuntos, né? Outros segmentos. Você tá mais antenada. E você produz até melhores conteúdos. Porque às vezes você linka uma coisa com outra, você escutou um negócio ali e fala assim, gente, dá pra eu criar um conteúdo que tenha a ver com isso aqui pra atingir um público que às vezes não era o público que você não é um público que você tem, é um público que você pode trazer. Né? Então, assim, só tem a enriquecer. Sexta-feira passada, eu estive em Belo Horizonte num evento que chama Lead Minas, da Federa Minas Jovem. É um evento voltado para empresários de Minas Gerais, mas das associações. E numa sexta-feira, onde o salão dá movimento, eu saí do meu salão, fechei minha agenda, fui para Belo Horizonte, eu mais o Renato, e fomos fazer um curso lá. E eu aprendi muita coisa nesse curso. E uma coisa que me incomoda, quando eu vou dar palestra, né, para cabeleireiro, eu vou em eventos da área da beleza, lá tem vários cabeleireiros, lá tem vários sobrancelistas, várias pessoas da área da beleza. Mas quando tem um evento empresarial, um evento que vai falar de IA, vai falar de gestão, não tem um profissional lá. Não tem um cabeleireiro. Eu falo profissional da beleza, não generalizando, mas eu falo do cabeleireiro mesmo, sabe? Eu vejo que poderia crescer tanto mais. Tão mais, né?
poderia... Cara, porque ganha dinheiro. Dinheiro vem, entra dinheiro. Só que não vê. Isso que você falou é muito importante, cara. É muito forte isso que você falou. Por exemplo, você precisa buscar conhecimento da sua área. Óbvio que você precisa. Sempre, né? Sempre não tem como. A gente tem que melhorar como profissional. Mas isso é o buscando. técnico, né? Beleza. Mas isso é o técnico. Gestão, Mas aí, a parte do encantamento do seu cliente... Você precisa de estar, até mesmo em termos de network, você precisa estar em ambientes que é fora da sua bolha, porque você vai ter novos assuntos. Porque se você quer ser um profissional diferente dos que já tem no mercado, você precisa fazer coisas diferentes. Você precisa estar em ambientes diferentes, né? Porque ambientes, ele te molda. E quando você está em ambiente diferente, você tem assuntos diferentes. E o seu cliente, ele não está querendo saber da área da beleza, não, porque não é da área dele. Mas é da área dele, talvez a inteligência artificial, que você foi num curso diferente, que o cara falou um negócio. Você já pôs isso na sua empresa? E aí esse assunto, ele é interessante para ele. E aí ele vai com isso e fala assim, cara, aquela menina falou um negócio para mim, cara, que massa, que ninguém nunca falou. Isso é encantamento do cliente, porque ele não esquece de você mais não. É verdade. Falando de micropigmentação, vamos falar termos técnicos agora. Como é que é o esquema da pessoa que faz uma sobrancelha e ela cria um design lá que ela não gostou? Aí você tira essa tatuagem? Sim. E como que é feito? Aí vai depender muito de como que foi feito o procedimento. Sim. Né? Por exemplo, a profundidade daquele profissional, né? Se ele aprofundou muito, o pigmento, se é inorgânico, se é orgânico. Por quê? Se o design ficou legal ou não. Né? Então, assim, se foi por muito tempo, se foi menos tempo, fica mais fácil de remover. Né? Por exemplo, uma sobrancelha aí que tem 10 anos que fez a micropigmentação. Ali tem um acúmulo de pigmento. Então, eu tenho vários protocolos. Não é só o laser, né? Primeiro eu entro, vou avaliar aquele procedimento, né? Para ver se eu entro já com laser, se eu entro com microagulhamento, com enzima. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, tem que ser avaliado. Aí, por exemplo, uma sobrancelha muito escura. Aí, eu primeiro entraria com laser, vamos supor, né? Dependendo do tipo de pele e tal. Removeu ali, o laser, ele desfragmenta aquele pigmento. Começou a aparecer ali avermelhada, que é o que mais está aparecendo. Então, eu tenho que ver se aquilo ali é uma cicatriz, se é um pigmento inorgânico, né? Se for uma cicatriz, eu vou ter que direcionar um outro tipo de protocolo, né? Se for pigmento, é outro direcionamento. E remove 100%? 100%, não existe ainda 100%, fica um pouquinho. Porque foi feita uma agressão, né? Sim. Então, vai virar ali um sombreamento. Sim. Em último caso, usaria uma camuflagem, tá? Mas, assim, é o último caso. Hoje em dia, a maioria das pessoas estão removendo, né? Todo mundo está buscando mais a naturalidade. E ali, depois de remover, a gente faz todo um tratamento para recuperação ali do pelo, né? Para que as pessoas possam ter mais naturalidade. Então, assim, é todo um processo. Não é rápido. A maioria das pessoas chegam querendo... tá com procedimento de 10 anos, quero remover o mês que vem. Não tem como. Né? Então, assim, o que hoje em dia o que mais dificulta é a ansiedade. Né? As pessoas mediatismo, querem remover né? o mediatismo, querem remover né? Impossível. E acontece que muitos vão em alguns profissionais que não estão preparados, né? Usam ácidos. Eu já tive casos que a pessoa chegou... que deu caso até de perto justiça. do olho, né? Sério teve isso? Problema de justiça, porque machucou muito, né, a pele. Então, é todo um tratamento mesmo que a gente faz, né, voltado ali para devolver a autoestima. E eu vou te falar, muitas pessoas que chegam com autoestima muito baixa, pessoas que fizeram procedimento também nos lábios, que pessoas assim entram em depressão, muitos casos. Eu vejo muito padrão de beleza que as pessoas procuram, né? Sim. E tem muito profissional hoje que não está preparado para fazer determinados procedimentos, faz pelo dinheiro e aí estoura esse emocional da cliente, porque já não está tão legal assim, e aí vai criar vai piorar, né? Obviamente. Mas falando em imediatismo e Monjaro, e essas aí a febre benditas hoje, né? agulhinhas. É a febre.
Por exemplo, a pessoa que vai tomando os Monjaro, vai emagrecendo, o rosto, o semblante, ele fica mais envelhecido, né? Ele fica flácido. E aí, quando você vai lá para fazer um botox, alguma coisa, isso atrapalha? Como que funciona? O que acontece? Nós somos individuais. Vai ter paciente que vai ter um derretimento enorme, vai ter paciente que isso já vai ser mais controlado. Então, cada paciente a gente tem um protocolo. Infelizmente, é a palavra depende. Não existe. Não existe. É a mesma coisa que ela falou. Vai ter um pigmento que tem 10 anos, vai ter um pigmento que tem 5, vai ter um que é orgânico, inorgânico. E eu não entendo, tá? Tô falando assim. Sim. Porque cada pessoa fez de uma forma e outra. Individual. Individual. O protocolo, o tratamento, você tem que analisar e ver cada caso para determinada situação. E outra coisa, o paciente do Monjaro, por exemplo. Tem paciente que faz um acompanhamento muito bem feito com o profissional. Tem paciente que está comprando a canetinha por meios Deus ilícitos, dará. aplicando do jeito que quiser, e aí não come direito, não tem a parte da nutrição bem feita, as vitaminas vão diminuir. Então, isso impacta também no resultado, né? Por exemplo, eu que trato lá no consultório, eu sou especialista em pele e cabelo. Então, do pescoço para cima, eu falo que é meu domínio. Então, um paciente que ele está com a vitamina baixa, ele não vai produzir um bom colágeno e ele vai ter queda de cabelo. Então, o meu problema é muito mais embaixo, porque como que eu coloco um bioestimulador? Como que eu vou estimular colágeno num paciente que não tem substrato para produzir colágeno? Isso. Como que eu vou estimular o crescimento de um fio que não tem nutriente para dar um fio, né? Isso acontece com a sobrancelha também, porque a queda do cabelo, ela afeta a sobrancelha. O paciente pode ter queda de cabelo e sobrancelhas ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que entender qual contexto esse paciente está, porque às vezes o procedimento não é para ele naquele momento. Entendeu? O ideal é ele, o que era o melhor dos mundos? Ele começar o tratamento de pele antes de tomar o Monjaro. Porque ele já estaria recoberto. Só que a dieta dele vai mudar, o metabolismo dele vai mudar, o meu procedimento também vai responder diferente. Então, a gente tem que sentar com o paciente e entender aonde você está, qual o contexto que você se encontra, aonde você quer chegar, por quanto tempo você vai tomar. E entender também como que está sendo seu tratamento. Você está acompanhado com um nutricionista? Você está tomando vitamina? Você está comendo direitinho ou você não está comendo nada? Isso aí, né? É um ponto importantíssimo. Eu tive casos de uma micropigmentação ou procedimentos que não dão resultado em um e dão em outro. Mas por quê? Não existe esse preparo da saúde mesmo, das vitaminas, a pessoa não alimenta, não toma água, né? Então, por exemplo, o laser, quando eu vou, a pessoa no mínimo tem que estar umas 48 horas bem hidratada. Primeira coisa que eu chego, como que é a sua alimentação, tem um hábito de tomar água, como que... Isso influencia em qualquer tratamento. Em tudo, né? Como que a pele vai cicatrizar se ela não tem nutrientes? É um problema. E eu tenho contratos, eu deixo tudo, sabe? Eu fiz contratos com minhas clientes que eu deixo muito claro. Eu vou fazer minha parte, mas tem que ter a sua parte. É um conjunto. Não tem como eu fazer um procedimento em você e te dar o resultado que você quer, que você não alimenta bem, toma refrigerante, doce, não faz atividade física, não toma água, é fumante. Então, eu falo que hoje, eu penso que a gente estuda, eu estudo mais para contraindicar do que para indicar. Sim. Porque a gente tem que ver o que não pode mesmo. Então, o paciente está em tratamento, ele não tem boa cicatrização, ele está com um diabetes descompensado, ele não vai cicatrizar. Não vai. Eu nem faço. Não é culpa minha. Mesmo, Exatamente. Você vai falar assim, sinto muito. E aí, fazendo um link, se você não tem gestão, se você vive do seu hoje, se você não tem controle do que você tem que faturar, do quanto você pode gastar, aí você vai falar assim, nossa, eu preciso de dinheiro, porque eu tenho que pagar boleto, eu vou fazer. Aí, mas ali é um problema que você vai ter enorme. Exato. É um problema para a vida, dor de cabeça. Porque ao mesmo tempo que a gente traz autoestima, a gente também tem o poder de destruir. Com certeza. O mercado crescendo, enorme, tem profissional de todo jeito. Né? Tem o profissional que é ótimo, que estuda, que se desenvolve. E tem o profissional também tem essa consciência, que aprendeu no YouTube. Né? Porque que aprendeu com o chat GPT. Fez curso de 2 meses lá e É. começa a fazer, né? Exatamente. E o que diferencia, né, profissionais A e B é exatamente essa preocupação. Uhum. Você não está preocupado com o dinheiro do seu cliente, você está preocupado com o resultado obtido ali. E nem sempre o resultado obtido é um procedimento feito. Talvez você não fazendo o procedimento é um resultado que você... Sim. É um problema que você não vai ter. Talvez tem cliente que você tem que demitir. Sim.
Sim, Infelizmente, você não vai cumprir com os combinados aqui, com o contrato que a gente está fazendo, então, infelizmente, não vai ter jeito de fazer. Não tem como você fazer um procedimento numa pessoa que ela não tem o hábito nem de passar um protetor. Como você vai fazer um procedimento, né, seja Laís ou o meu, a pessoa não cuida. Ela não tem esse hábito. E aí, o que você fizer nessa pele vai ter uma intercorrência. Aí é você que é o culpado. Porque você que sabia. Você colocou a mão, acabou. Sabia. Então, assim, antes da pessoa fazer um procedimento, eu quero conversar, eu quero conhecer, eu quero entender como que funciona, como que é a vida daquela pessoa. Eu tenho paciência, né? Às vezes me procura. Vai demorar muito que eu tenho que ir lá embaixo fumar um cigarro. Entendeu? Então, assim, uma micropigmentação é dificílimo. O pigmento ele vai chumbar, ele vai ficar acinzentado, a pele é totalmente complicado. Eu vejo que a nossa área, né, da beleza, ela vai ter muitos desafios daqui para frente com esse imediatismo do emagrecer muito rápido, porque as pessoas, elas nunca cuidam, muitas delas, né, não estou generalizando, mas algumas nunca cuidou da saúde. A maioria. Aí tem a oportunidade de emagrecer rápido. Opa, quanto que é? Cabe no meu bolso. Então eu vou fazer aqui. Só que aí vem problema emocional, problema do corpo também, que acaba que emagrece muito rápido e aí fica... acaba envelhecendo, porque você não come, você não dopamina no corpo, você não recebe nada. E aí, o que eu vou procurar? A estética, é a mesma coisa, né, do o cabelo. Depressivo. Né? A gente não precisa nem ir para o lado só do emagrecimento. Um paciente que ele está em tratamento para depressão, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes ele, naquele momento, ele fala assim, eu quero minha sobrancelha desse jeito. Amanhã ele não quer. Amanhã ele não quer. Aí amanhã ele vai ligar para ela e falar assim, minha sobrancelha está horrível, você destruiu o meu rosto. Mas você não entendeu o contexto que o paciente está. Meu filho de 3 anos falou que eu tô horrível, então agora acabou a minha vida. E isso eu falo até no pós também, porque a gente tem que falar para o paciente, por exemplo, quando eu faço um preenchimento labial, eu falo assim, você contou pro seu marido que você vai preencher seus lábios? Porque você vai ficar falar. 7 dias inchada. Não é o resultado final que ele vai ver agora, mas agora ele vai ver o seu lábio inchado. Ele vai ficar falando. Ele vai ficar Exatamente. Você tem que preparar o paciente para aquilo. A mesma coisa na remoção, porque a sobrancelha, ao aplicar o laser, o pelo fica claro fica branquinho. Eu falo a mesma coisa. Você já avisou pro seu esposo, seus filhos, porque vai ficar assim? Você tem algum compromisso, algum casamento, algum evento? Exatamente. Porque você vai ter que ter esse prazo. Então, isso sério, tudo né? eu coloco tudo num contrato, sabe? Porque evitar depois, você não me avisou. Nunca parei para pensar nisso. Maridos, presta atenção aqui nessa fala aqui, gente. Exatamente. A mulher, quando ela vai fazer um preenchimento labial, vai ficar com as bocas grandes, mas não é aquilo o resultado. Eu falo assim, tá vendo o biquinho de pato que você vai sair daqui? Bico de pato mesmo, Não vai ficar assim, porque a técnica, ela é invasiva, né? Eu vou dar uma anestesia, eu vou entrar com uma agulha, eu vou pôr um gel, eu vou modelar, porque eu brinco que a harmonização, ela é um trabalho artístico. Você tem que olhar para o rosto do paciente, você tem que pensar nas proporções, porque você não tem que tirar a personalidade dele. Sim. Você tem que devolver para ele o que o tempo tira com o envelhecimento. Boa. Né? Eu não quero... às vezes, quando eu vou fazer um lábio, eu falo com a paciente, você tem uma foto sua de quando você era jovem, como que era seu lábio? Aí eles falam assim, não, Laís, eu nunca tive lábio, eu sempre tive o lábio fino. Beleza. Então, ótimo. Aí, às vezes, ele fala assim, não, eu tinha um lábio muito carnudo, eu queria voltar a ter o lábio igual eu tinha antes. Aí eu vou observar. Qual a idade desse paciente? O lábio dele permite ele voltar a ser daquele jeito? Né? Isso, a gente precisa ter essa visão do paciente como um todo, né? De uma pessoa. É uma pessoa que vai receber algo. Ela tem que olhar no espelho e se reconhecer. Ou então ela tem que estar disposta à mudança, porque isso também existe. Às vezes as pessoas falam assim, a harmonização deixou a pessoa feia, deixou estranha. Não. O que aquela pessoa queria? Ela queria sair de um rosto redondo para ficar quadrada? É o desejo dela. Eu tenho que respeitar isso também enquanto cliente, né? Vai ter gente que vai chegar para ela e vai pedir, eu quero uma sobrancelha grossa, quadrada, marcada. Ela pode entrar em acordo com o paciente e falar, é isso mesmo que você quer, não é o jeito que eu gosto de trabalhar, né? Mas se é o seu desejo, porque às vezes o paciente quer aquilo. Mas às vezes também, em muitas situações,
já chegam a ter com a foto de uma artista, ou aqui, eu quero a sobrancelha igual da fulana. E aí a gente tem que ter a sensibilidade de Juliana mostrar Paz. que, né, ela não é aquela não tem pessoa. condições, porque o rosto dela é diferente Exatamente. do seu, não tem condições. E o problema E aí é que... a gente vai adequar ali pra aproximar Isso. próximo, mas igual, impossível. E o problema é que essas pessoas, elas gostam da atriz, acham ela linda, e falam, eu quero esse cabelo aqui, essa sobrancelha. Mas, cara, Você não é ela, né? Não é. Não. você é você. Então vamos fazer Exatamente. você ficar mais bonita, você dar uma harmonia legal pro seu rosto, né? E assim, é o posicionamento do seu cliente também. Porque, por exemplo, às vezes a sua paciente ela é uma empresária, ela fala em público, ela precisa ter um semblante imponente. Aí sim ela pode ter um rosto com curvas, um lábio às vezes mais bem projetado. Agora, se é uma professora do jardim de infância, o seu posicionamento, ele tem que ser delicado, ele tem que ser, né? Você tem que trazer aquele lúdico. Tô dando um exemplo. Como que essa pessoa vai chegar lá toda cheia de quina quadrada, com um bocão? Entendeu? Qual que é o contexto? Às vezes a pessoa não vai se reconhecer porque o contexto não é aquele. Às vezes ela queria aquele rosto, ela acha bonita, talvez ela se olhou no espelho e falou assim, nossa, meu rosto ficou lindo. Mas a hora que ela chegou no trabalho, ela falou, não combina. Não é. Sabe, eu tô totalmente fora do posicionamento que eu tenho hoje dentro do mercado, vamos falar assim. Eu vejo que aí tem os arquétipos, né? Que toda pessoa que quer fazer uma grande mudança ou quer manter um padrão de beleza precisa de terapia, precisa de ter um acompanhamento emocional, porque ela tem que ter uma clareza do que ela quer e das consequências do que ela quer. Porque tem consequência, tudo tem consequência. E ela tem que bancar aquele resultado. Exatamente, porque tem umas mudanças que a pessoa faz que raramente, talvez uma sobrancelha muito feita lá, definitiva, ela não consegue talvez voltar tão fácil assim. Não. Para fazer rapidinho, mas e para voltar aquilo? Então é sério isso. Então precisa de procurar bons profissionais que estão são responsáveis mesmo, não está ali pelo dinheiro, está ali pela qualidade para manter seu nome no mercado também. Porque isso é importante. Profissional que se preocupa com o nome, normalmente são bons profissionais que você tem que, né, comprar esse serviço. Porque tem gente que não está nem aí. Eu quero o dinheiro, ganhei o dinheiro, e isso vem aí volta a falar sobre a gestão. Porque o cliente que vê a sua vida ali evoluindo, você ali não quer dizer que isso é sinônimo de sucesso, mas você está com um carro legal, sua vida está melhorando. É sinal que você é um bom profissional que está se preocupando com você. Sim. Agora, você está prosperando. Agora, não é desmerecer, gente. Põe amor nas minhas palavras. Mas aquele profissional que não cuida de si, sabe? Tá desarrumado. Eu falo isso até questão de salão. Ou qualquer área. Você tá desarrumado. A sua fala é pessimista, é negativa. Fala só de política, fala só de fofoca da vida dos outros. Cara, como que você vai prosperar desse jeito? Como que você vai crescer desse jeito? E aí vem a outra coisa também. Aquela pessoa que pensa que tudo é custo. Você entrar numa associação da CID, você está ali pagando uma mensalidade, a pessoa fica somando o que ela está pagando no mês. Ela não está vendo o benefício que ela está tendo. Retorno, né? Investimento. E outra, muita gente paga, quer ter um retorno, mas não sai nem de casa. Nem vai nos eventos. Ah, mas eu pago, mas eu nunca aprendi nada lá. Mas o que você foi? Não fui nada. O que adianta? Não sabe nem o nome do presidente da associação, porque nunca foi nenhuma reunião. Hoje tem. E é gratuito, gente. Você paga lá a mensalidade, mas todos os eventos que a CID está lá, que os associados. Você pode ir em todos se você quiser, né? Não paga nada. A CID Network, você não paga nada. Fora as outras parcerias que tem, né? Com os outros benefícios para além dos eventos. Tem vários. Descontos, né? Exatamente. Então, é sobre isso. Facilidades, né? Inclusive até de cursos, né? De Exatamente. gestão, de vários segmentos. Não tem nada, por isso que eu falo que network vai mais que dinheiro, porque se você precisa de uma pessoa para gerir sua empresa, você está ali num grupo, que você conhece a pessoa, você faz um certo vínculo de afetividade com aquela pessoa, cara, lógico que ela vai olhar a sua empresa com mais carinho. Eu conheço você, eu preciso fazer um biquinho de pato.
Você vai fazer com mais carinho, É. né? É diferente quando você conhece o profissional. Ou então, às vezes, tipo assim, você nunca foi na empresa, você não conhece o trabalho, mas você ficou conhecendo a pessoa, ela tá ali sempre nos eventos, você fala assim, gente, aquela menina, ele tá toda vez aqui, vejo ela aqui, converso com ela, vou indicar o trabalho. Fala assim, olha, eu nunca fiz, Exatamente. mas do aquela procedimento pessoa já ali, isso, mentaliza fala assim, você. ó, aquela pessoa ali, tá no meu convívio, ela tem uma clínica legal, ela é uma pessoa estudiosa, eu acho que vale a pena você, às vezes, marcar pra ir lá conhecer o trabalho. Você indica sem conhecer, às vezes, é o trabalho. natural. Existem profissionais que investem num tráfego pago, por exemplo, mas o tráfego pago, ele é importante você ser visto no meio digital, mas você tem que aparecer também como pessoa. A gente fala, né, igual você falou aí da pessoa aparecer lá nas reuniões, porque não adianta você só ver a pessoa na tela, você tem que ter contato com ela. E esse contato, ele faz você associar o que você está vendo no seu telefone e indicar essa pessoa. Isso é muito importante. Então, estar nesses ambientes faz toda a diferença para a empresa crescer. Gente, que assunto, hein? A gente tem assunto aqui pro resto da noite. Mas a Cidcast já está chegando ao final. Eu peço para vocês deixarem aqui algumas considerações finais para aqueles associados que não estão presentes nesses ambientes de negócio ou os que não são associados, chegar mais perto, se associar, ver como que pode ter oportunidade de crescimento mental, emocional, financeiro, tudo que pode, até na beleza pode aumentar, porque tem pessoas que vão cuidar da Sim, beleza com também. certeza. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: o resultado que você quer está naquilo que você não faz. Opa. Então, olha para sua empresa e fala: onde eu preciso melhorar? O que eu não estou fazendo para mexer o ponteiro de onde eu quero chegar? Você tem que entender seu negócio. Né? Ah, quanto que eu quero faturar? Eu quero faturar 100 mil? O que eu preciso fazer para faturar 100 mil? Porque às vezes a pessoa não sabe nem quanto que ela quer ganhar. Né? E outra, faturamento é diferente de lucro. Então, eu falo assim, se você não tem gestão, você está trocando cebola às vezes. Né? Então, eu falo assim, faz uma avaliação, tira um tempo para... Não vou trabalhar hoje como operacional. Eu vou estudar o meu negócio. Onde que está o meu gargalo? Né? Onde que tá saindo, onde que eu posso dedicar mais tempo, onde que eu preciso melhorar na gestão, onde que eu preciso fazer mais network, quem que eu preciso conhecer para me ajudar nisso aqui. Conhece o seu negócio. Depois, aonde eu quero chegar com o meu negócio? Porque tem gente que não quer crescer demais. E tá tudo bem. Tem gente que tem negócio pequeno que fatura mais do que negócio grande. Né? Por quê? Porque a pessoa é inteligente a ponto de saber o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para aquilo. Né? Então, nem sempre empresas grandes são empresas lucrativas. Né? Perfeito. Então eu falo assim, prestar atenção com carinho no que você está dedicando energia, né? Porque aí você vai buscar os meios para ir sanando os problemas que você tem ou buscando conhecimento e buscando coisas diferentes para tornar o seu negócio aquilo que você quer, seja de faturamento, seja de encantamento, seja de aumentar, ou seja, de diminuir, porque às vezes você também não dá conta da gestão, porque você tem muita informação, né? Às vezes tem coisas no seu serviço que você não precisa, aquilo ali não te dá lucro, então você pode tirar, você pode entender. Então, é entender do jogo, tipo assim, qual que é meu game? Eu quero ser grande, eu quero ser médio, eu quero ser pequeno. Tá, entendi. Quero faturar muito, médio, pouco? Ninguém quer faturar pouco. Né? Mas às vezes você não quer ter trabalho demais também, você quer ter uma vida mais tranquila, você fala assim, até onde o meu negócio pode ir que eu tô tranquilo? É entender do jogo e ver aonde você precisa mexer ponteiro. Perfeito. Exatamente. Então, puxando aí o que a Laís falou... Fala demais, né? Não, falou tudo. Muito bem, parabéns. A CID, ela é nossa, né? Já de Divinópolis, aí, se eu não me engano, 70 anos, né? 78 anos. E um trabalho assim maravilhoso de acolher, né, todos os profissionais assim, de A a Z, independente né, se é grande, pequeno, médio, MEI. E assim, todos os encontros que eu fui, estou presente em todos, eu vejo isso, sabe? A união e a integração ali de todos, independente... Não tem como você não tirar algo de positivo, independente, né? se é uma mega empresa ou se é MEI, ali está todo mundo se ajudando, todo mundo ali junto em querer compartilhar conhecimentos, né? Logo quando eu me associei lá do grupo do Network, eu tive pessoas que visitaram lá meu espaço.
Então, assim, eu vi isso, de segurar a mão e falar, vamos firme, né? Vamos caminhar junto. Então, basta querer, né? Basta você querer entender o seu negócio e onde você quer chegar, porque tem todas as ferramentas. Perfeito! E já pegando uma fala sua que eu achei incrível, uma dica, uma fala que eu quero falar para você. Se você está achando que o seu esforço está muito, quer diminuir o seu esforço, também tem que diminuir o seu sonho. Justamente. Simples assim. Exatamente. Se você não acha que está cansado, você diminui seu sonho. Diminui a sua expectativa de crescimento. Se você quer crescer, gente, não tem. A matemática é simples. Quero crescer, mais investimento de tempo, energia e dinheiro. Crescer dói e dá trabalho. Pronto. E se você é empresário e quer investir também no Acidcast e ser visto por vários associados, várias empresas que assistem esse episódio e vários outros, pode ser um patrocinador. Só entrar em contato com o pessoal lá do comercial da Acid, que você vai ter uma super proposta de estar aqui também batendo esse papo. Muito obrigado por você ter ficado até aqui assistindo esse Acidcast. Obrigado pela presença de vocês. Até o próximo.